Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador deste canal, e no vídeo de hoje você vai aprender os 10 principais sinais de entrada para operar no Swing Trade. Então fica comigo até o final que você vai aprender 10 sinais para que você possa comprar e vender as suas ações com muito mais assertividade no mercado. No Swing Trade nós utilizamos 3 tempos gráficos principais. Tempo gráfico semanal, que é o tempo mãe do mercado, ele dita para a gente a tendência do ativo, ele dita se está em tendência de alta ou tendência de baixa. Tem o gráfico diário, que nós utilizamos para procurar o melhor ponto para comprar as ações, para comprar e vender essas ações, ou seja, nós utilizamos ali algumas estruturas que você vai aprender aqui para saber o exato preço para comprar e vender as ações. E o gráfico de 60 minutos. Nesse tempo gráfico é um ajuste fino. Você consegue identificar melhor o ponto para comprar e vender as ações e você consegue também definir um stop mais curto nas suas operações. E você utiliza também algumas ferramentas atreladas a esses tempos gráficos. E é isso que você vai aprender aqui hoje, a identificar as melhores entradas de acordo com o tempo gráfico e utilizando as ferramentas corretas. O primeiro padrão que nós vamos utilizar aqui hoje é o pivô e os pullbacks no tempo gráfico de 60 minutos, que é muito mais comum e muito mais fácil você identificar, é muito mais rápido você identificar quando comprar ou vender no gráfico de 60 minutos. Então, o pivô o que é? Após uma queda do ativo, quando a ação está em tendência de queda, ele cria um pequeno pullback, só que ele não cumpre esse pullback para continuar a sua tendência de queda. Ele faz esse movimento. A partir desse movimento aqui, que é um fundo mais alto que o fundo anterior, forma um pivô. E nesse pivô eu posso efetuar a compra da minha ação logo no rompimento e buscar aí a rentabilidade aproveitando uma reversão de tendência ou uma correção mais profunda. O mesmo acontece logo depois de uma forte tendência de alta, há um pequeno pullback que a princípio poderia acreditar que a ação poderia romper esse pullback aqui, porém não rompe. E o que acontece? Ele cria um pivô para uma tendência de baixa, ou seja, um fundo mais baixo que o fundo anterior, e aqui nós podemos entrar vendido na operação. Então a partir daqui eu consigo também ganhar através da queda do mercado. Para quem não sabe como operar vendido no mercado, basta você alugar as ações na corretora. Quando você aluga as ações na corretora, você consegue operar vendido, ou seja, você ganha também com a queda do mercado. Arion, da onde que vem essas ações para mim estar operando vendido? Porque eu não tenho essas ações, eu aluguei. Essas ações vêm do investidor de longo prazo. Esses investidores de longo prazo, elas põem na corretora, põem disponível as suas ações para aluguel, e o intermediário, que é a corretora, você aluga essas ações na sua corretora e você consegue operar vendido, ou seja, você aluga as ações do investidor de longo prazo para que você possa operar no curto prazo. Então, esses dois pontos de entrada, tem a operação comprada e a operação vendida. E a partir daqui, como que isso aqui é feito no gráfico? Por exemplo, aqui no tempo gráfico de 60 minutos, houve esse período de queda no mercado, sendo que o gráfico subiu, rompeu esse canal de baixa e aqui fez esse pequeno recuo. E a partir daqui ele criou um pivô de alta, na qual poderia entrar comprado e assim ganhando dinheiro com essa breve alta, com essa breve reversão de tendência nesse tempo gráfico. E para trabalhar vendido, como que eu consigo identificar isso no gráfico de 60 minutos? Aqui, a ação, depois dessa alta no mercado, o gráfico começou a fazer topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores. Então, a partir daqui, eu consigo operar vendido. Se você não tiver seguro para operar no pivô, você pode operar no pullback, que é operar vendido aqui também. Ou seja, você consegue ir aproveitando a tendência. E com isso, não se esqueça de movimentar o seu stop. Tá? É muito importante que você utilize o stop. Por mais que sejam operações mais lentas, por mais que sejam operações que possam durar mais dias e na consequência seus ganhos também são maiores, o stop é muito importante, tá? Ele é a proteção do seu capital. E como seu capital é a sua ferramenta de trabalho, você tem que cuidar, você tem a obrigação de cuidar da sua ferramenta de trabalho. É ela que pode gerar muito mais rentabilidade para você.
Esse tipo de entrada é comum também no tempo gráfico diário? É também comum no tempo gráfico diário. Podemos vir aqui, colocar em tempo gráfico diário. E a partir do tempo gráfico diário, eu consigo identificar também o pivô do ativo. Como, por exemplo, aqui embaixo. A ação teve essa tendência de queda no gráfico diário, porém, olha a estrutura que ela formou. Esse pivô. A partir dessa estrutura de força, que é uma reversão de tendência, eu posso operar comprado também nas ações. Tá? Nesse caso aqui é a ação da WEG3, nós fizemos essa operação aqui e pegamos todo esse movimento. Até hoje eu estou posicionado na WEG3. Estou dizendo aqui que é para você comprar a ação? Não, porque eu não sei até quando esse movimento vai seguir. Mas a minha rentabilidade, a rentabilidade dos alunos que já estão posicionados nela também, já chega a mais de 90%. Já chega a mais de 90%, ou seja, praticamente dobramos nosso capital aí em questão de dias, operando esse tipo de estrutura, que é o pivô, mas sabendo identificar corretamente o pivô. Tá? Nesse caso aqui nós estamos comprados na ação. Então, no tempo gráfico diário, também é possível operar o pivô. O pivô é mais encontrado no tempo gráfico de 60 minutos, porém ele se torna muito mais assertivo no tempo gráfico diário. Quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo é esse tempo gráfico. Não quer dizer, por sua vez, que você vai operar o tempo gráfico semanal. Tempo gráfico semanal é para você identificar a tendência do ativo, nada mais. Não vai efetuar uma entrada, não vai efetuar uma saída, não vai posicionar um stop, porque vai ficar muito caro o seu stop, de acordo com a sua entrada. O alvo da operação pode ser traçado com o tempo gráfico semanal. Isso é muito bom porque maior é o tempo gráfico. Como, por exemplo, aqui no tempo gráfico semanal. Maior o tempo gráfico, maiores são as estruturas, principalmente a estrutura de força, e como maiores são as estruturas, maior é o ganho. E você consegue aproveitar ainda mais a tendência utilizando o tempo gráfico de 60 minutos. Existem alguns outros padrões de entrada? Existem padrões de entrada. Eu falei para você que ia mostrar 10 padrões e aqui eu vou mostrar. Bom, existe esse padrão aqui no tempo gráfico diário, ele é extremamente assertivo. Quando o gráfico apresentar essa estrutura aqui, você pode operar no rompimento e trabalhar vendido na operação. Tá? Se você identificar essa estrutura no tempo gráfico diário, você terá alta rentabilidade. E depois de uma grande queda do ativo, é o ombro, cabeça, ombro invertido. Você vai seguir comprado no ativo. Depois de uma grande tendência de queda, você consegue operar o rompimento dessa estrutura e aqui pegar a alta e trabalhar comprado na ação. Existe também o morro duplo. É possível também você operar vendido. Ele é um pouco menos assertivo que o ombro, cabeça, ombro, mas é extremamente importante você identificar ele. Tá? Principalmente ele se torna muito mais assertivo quando ele forma o pivô, ou seja, esse fundo aqui do morro duplo mais alto que o fundo do morro duplo anterior, ele se torna muito mais assertivo do que se ele bater, ó, e ficar por igual, ficar no mesmo suporte. E qual é o ponto de entrada? No rompimento. Stop, sempre abaixo da estrutura, nunca acima da estrutura. Então, com essa estrutura de ombro, cabeça, ombro ou morro duplo, você também consegue comprar e vender as suas ações. É uma ótima estrutura a ser operada, como por exemplo aqui está formando um ombro, cabeça, ombro. O que você vai fazer aqui? Você opera vendido na ação, você opera vendido no ativo. Quer dizer que você conseguiu identificar a reversão de tendência? Essa daqui é uma estrutura de reversão de tendência. Porém, a tendência pode não reverter, pode apenas ser uma correção um pouco mais profunda. O gráfico pode vir até aqui embaixo e voltar a subir. Né? Não quer dizer que ele vai reverter a tendência da ação e vai ficar para sempre caindo, vai até atingir zero. Não, ele pode ser apenas uma correção mais profunda. No quesito estrutura, essas são as únicas estruturas que eu gosto de operar.
tá? Existe um padrão também que é o padrão de candles. O padrão que eu opero é o martelo invertido, tá? Um pavio com uma caixa logo embaixo. Esse aqui é um martelo invertido. E o martelo corpo do candle mais o pavio desse candle. E quando é que nós vamos trabalhar com esses dois candles? Simples. Quando a ação estiver caindo muito e logo depois, no fundo dessa ação, aparecer esse candle aqui, esse martelo, você pode efetuar a compra a partir desse martelo. Aqui você vai buscar uma reversão de tendência? Não, você vai buscar uma correção mais profunda. E essa correção pode atingir até 50% desse movimento de queda. Então, quando aparecer esse candle para você, depois de uma longa tendência de queda, você consegue operar comprado após a formação completa desse candle. Outra coisa que é muito importante sobre esse candle, o pavio tem que ser 2 vezes maior do que esse corpo aqui, tá? Do que esse corpo. Com um pavio 2 vezes maior do que esse corpo, que mostra pra gente que há uma força compradora muito forte, uma força compradora atenuante, que vai dar muito mais certeza da minha operação. E com o martelo invertido, é basicamente tudo o contrário do que eu falei sobre o martelo, que é o tradicional. Quando aparece esse candle aqui, esse martelo invertido, ele aparece logo depois de uma tendência de alta. E quando ele forma logo no topo do ativo, eu posso operar vendido, eu posso procurar uma correção de tendência mais profunda. É a mesma coisa do martelo. 50% do movimento de alta vai ser uma correção. Então eu consigo operar vendido buscando os 50%, o meu alvo vai ficar em 50% desse movimento principal de alta, que a partir daqui, ó, ele pode continuar sua tendência de alta. O martelo, esse candle aqui, nada mais é do que ele demonstra para a gente uma correção daquele momento. Então você não vai buscar uma reversão de tendência através dos candles. Arion, e todos os outros candles você não trabalha? Não trabalho com nenhum outro candle no swing trade, porque a estrutura que o gráfico é formado, por exemplo, essa estrutura de força, ele é muito mais importante, ele é muito mais forte, ele apresenta uma importância muito maior com o volume de pessoas comprando e vendendo, com o volume de instituições comprando e vendendo, do que simplesmente um candle, tá? Então, uma estrutura ela é capaz de mostrar para mim a reversão de tendência e também a correção muito mais profunda. Então, a estrutura ela é capaz de mostrar muito mais coisas do que um candle, mas o único candle que eu aconselho você operar no swing trade é o martelo. É esse candle que eu opero, o candle que eu fico de olho quando aparece, mais nenhum. Então, ou seja, uma notícia boa, você não precisa ficar decorando todos aqueles nomes e todos os padrões de candles. No swing trade é muito mais simples. Como é que eu sei disso? Porque eu fiz o backtest com vários tipos de candles, o mais assertivo ficou sendo um martelo. Eu trabalho sempre com a probabilidade ao meu favor. Então, com o único candle que eu fico verificando a tendência é um martelo. Um outro tipo de entrada que eu utilizo muito, que os alunos também aprendem, e que quem faz parte do método 361, que é a turma que eu ensino a identificar o exato preço para comprar e vender qualquer ação, é com a ferramenta da média móvel, a média móvel de 20 períodos. Essa média móvel aqui de 20 períodos, ela é capaz de mostrar pontos exatos de compra e pontos exatos de venda. Então, com essa média móvel, com essa linha aqui, ela me diz se é o melhor momento para comprar e vender, inclusive se é o topo da ação. Por quê? Quando a ação está em tendência de alta e ele está longe dessa média, ou seja, longe dessa linha, ele me diz que em algum momento o preço ou o gráfico vai querer retornar para essa média, que ele vai querer pegar essa média de 20 períodos novamente, que ele vai querer encostar. Então, quando o gráfico estiver muito afastado, uma dica muito importante é que você não compre a ação, tá? O gráfico sempre vai buscar
a média, sempre vai buscar essa média aqui. Mas como que essa média me ajuda a comprar as ações e me ajuda a vender as ações? Simples. Quando o gráfico faz o recuo próximo à média móvel, eu sei que há um bom ponto para comprar a ação, principalmente no gráfico semanal. No gráfico semanal, se aparece um candle verde, como esse aqui, qualquer candle verde, próximo à média móvel de 20 períodos, pode ser um ponto de compra da ação. Ele pode apresentar uma estrutura para que a ação continue a sua tendência, tanto de alta quanto de baixa. Isso no gráfico semanal. No gráfico diário, você não vai trabalhar simplesmente com o candle. No gráfico diário, você vai trabalhar com a estrutura do candle. Por exemplo, se a ação está em tendência de alta, eu vou esperar esse movimento aqui do conjunto de candles, esse movimento de força para comprar a ação, desde que essa estrutura esteja acima da média móvel de 20 períodos. Se estiver abaixo da média móvel de 20 períodos, eu vou operar vendido na ação. Eu vou precisar de uma estrutura como essa aqui, na qual eu vou efetuar a venda do ativo, aplicando o stop e aproveitando a tendência da ação. Porém, lá no gráfico semanal, tem essa estrutura também. Mas no gráfico semanal, a estrutura ela é uma estrutura forte, porém torna o stop muito mais caro para me operar. Então, o mais correto a ser feito nesse momento aqui é efetuar a compra após um fechamento do candle de força no gráfico semanal e assim aproveitando a tendência conforme o preço vai subindo da ação. Então, eu consigo operar basicamente o fundo dessa estrutura no gráfico semanal. Existe também as bandas de Bollinger. Banda de Bollinger é um conjunto dessas médias móveis aqui. Ela fica como se fosse uma nuvem em volta do gráfico. Como que ela pode me ajudar? Diferentemente da média móvel de 20 períodos, eu não vou efetuar a compra no fechamento do candle no gráfico semanal. Eu vou efetuar a compra da minha ação quando a ação atingir o fundo dessa banda de Bollinger. Porém, qual tempo gráfico é necessário para que tenha muito mais assertividade? Tempo gráfico diário e o tempo gráfico de 60 minutos. Nesses dois tempos gráficos eu consigo ter muito mais assertividade. No tempo gráfico diário eu consigo efetuar a compra da ação após o fechamento do candle. Após o fechamento do candle perto da banda inferior. Já para operar vendido eu consigo efetuar a venda no fechamento do candle perto da banda superior. Quando o gráfico estiver no meio aqui, eu não faço nada. Eu aconselho você a trabalhar somente comprado ou vendido nas duas extremidades dessas bandas. E no gráfico de 60 minutos. Isso aqui é no gráfico diário. Agora, no gráfico de 60 minutos, nesse tempo gráfico de 60 minutos, eu consigo trabalhar a estrutura e não através do candle. Então, ou seja, eu tenho muito mais assertividade. Lembra que a estrutura tem muito mais assertividade do que apenas um candle? Então, no gráfico de 60 minutos, vamos trabalhar também na extremidade superior e na extremidade inferior dessa nuvenzinha aqui, que é a banda de Bollinger. Como assim, Arion? Após uma forte tendência de queda. Aqui, quando o gráfico faz esse movimento próximo à banda inferior, ou seja, um pivô de alta basicamente, eu consigo trabalhar comprado no ativo. E quando o gráfico faz esse movimento no tempo gráfico de 60 minutos, eu consigo, ou seja, esse padrão na banda superior, eu consigo operar vendido na ação, eu consigo trabalhar vendido e assim por diante. Então, só recapitulando sobre as bandas de Bollinger, você vai trabalhar as extremidades do ativo, sendo que no gráfico de 60 minutos você vai trabalhar com a estrutura nas extremidades. No gráfico diário você consegue trabalhar com o candle nas extremidades e o gráfico semanal você identifica a tendência da ação.
Outros pontos que também nós podemos utilizar para comprar e vender as ações. Existe o suporte, né? Quando o gráfico está batendo muito aqui, não consegue descer, isso aqui é suporte. E também existe a resistência. A resistência é quando o gráfico tenta ultrapassar e não consegue. Ele bate e volta como se fosse o teto da sua casa. Se você jogar uma bola para cima, vai encontrar uma resistência. Então no gráfico existe o suporte e a resistência. Quando o gráfico está andando de lado aqui no swing trade, você pode efetuar a compra e a venda nessas extremidades. Lembrando que, porém, isso daí o ganho é pouco. Você vai ganhar pouquinho ali, a assertividade nem é tão alta assim. Você vai ganhar 1 ou 2% e a assertividade não é alta. O que eu quero aqui é que você tenha rentabilidade superiores a 10%. Então, essa é a minha proposta e quero que você aprenda isso. Mas se existe suporte e resistência, qual o melhor momento para comprar ou vender uma ação utilizando isso? Simples, aplicando no canal de alta e no canal de baixa. Quando o gráfico está em tendência de alta, existe o canal de alta, na qual tem o suporte da ação e a resistência da ação. É o teto desse canal de alta, é basicamente a resistência desse canal de alta. Então, a partir daqui, eu tenho essas duas informações. Quando que eu compro ou quando eu vendo uma ação? Se está em tendência de alta, eu consigo comprar a ação quando o gráfico se aproxima ou toda vez que ele toca o suporte desse canal de alta. E quando ele tocar a resistência, você faz alguma coisa? Não, você não opera contra a tendência. Quando você opera contra a tendência, suas chances de perder é muito maior do que você operar a favor da tendência. Então, esse daqui é o canal de alta. No canal de baixa, é basicamente quando a ação está em uma tendência de queda, em que topos e fundos são descendentes, e dentro dessa tendência de queda, eu opero vendido quando o gráfico tocar a resistência desse canal, ou seja, tocar o teto desse canal. Eu não vou operar comprado em um gráfico em tendência de queda. Então, no canal de alta e no canal de baixa também tem essas entradas. Quando o gráfico se aproxima desse suporte, quando está em tendência de alta, e dessa resistência, quando está em tendência de queda, ou seja, tendência de baixa daquela ação. Esse tipo de estrutura, canal de alta e canal de baixa, ele funciona muito melhor no tempo gráfico de 60 minutos e tempo gráfico diário. São os dois melhores tempos gráficos para se trabalhar no swing trade com o canal de alta e o canal de baixa. Juntando tudo isso que eu mostrei para você, você vai aplicar tudo isso no seu trade? Não, você vai escolher uma dessas técnicas e você vai operar essas técnicas. Não vai misturar banda de Bollinger com média móvel de 20 períodos, canal de alta com canal de baixa, suporte e resistência, pivô. Não vai fazer tudo isso, você vai bagunçar o seu trade, vai ficar maluco aí nessas operações. Escolha uma dessas técnicas e aplique, tá? São técnicas simples, foi o que me deu muito resultado quando iniciei no mercado, e esse é o básico que você precisa aprender para ter resultados positivos no mercado financeiro, no mercado de ações. E aproveitando sobre resistência e o suporte, existe uma melhor maneira também de trabalhar. Existem também pontos de compra e venda trabalhando com esse tipo de resistência e suporte? Existe. Por exemplo, quando o gráfico sobe, faz o pequeno recuo e sobe novamente, rompendo essa resistência, ele certamente vai querer testar essa resistência, ou seja, ele vai transformar essa resistência em um suporte. Quando ele transforma essa resistência em um suporte, ele cria esse pullback. Quando que você trabalha? Qual o ponto de compra nesse pullback? Simples. O ponto de compra é quando ele testa esse suporte ou quando ele rompe pullback, quando ele rompe esse topo anterior aqui. E assim ele vai fazendo novos suportes e novas resistências e assim testando todo o suporte e toda a resistência. E a partir desse movimento você consegue ir comprando e vendendo as ações. Para vender, você vai fazer isso com a queda da ação. Você consegue operar vendido quando ele testa o suporte e transforma numa resistência
ele cai novamente e você também pode operar no rompimento desse pullback e assim por diante. Então, assim você também consegue ter pontos de compra e venda nas suas ações. Bom, espero que tenha ajudado você com todas essas dicas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo é só deixar aqui nos comentários que eu mesmo vou fazer o conteúdo com a sua sugestão. Eu posso responder aqui para tirar a sua dúvida. E não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa ser avisado aí das próximas aulas que tem toda terça e sexta-feira às 7 horas da noite. Até o próximo vídeo.